Beleza. Vamos lá, né? Vamos agora para o nosso estudo do livro Céu e Inferno. Eu preparei hoje um resumo, que eu vou colocar aqui, para a gente, do capítulo 1, para a gente dar uma. A gente tratou de vários pontos, né? Para a gente dar uma. E nós já terminamos o estudo, né, do capítulo 1, então vamos aproveitar para a gente dar uma pensada sobre o que nós estudamos, sobre o que nós pensamos, né? Então, um pequeno resumo, viu, gente? Mas muito mais para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para a gente pensar, né? Então, vamos voltar à época que Kardec viveu, né? Isso é muito importante, porque os livros, né, todo o trabalho de Kardec foi feito dentro de um contexto, de uma sociedade, né? Uma sociedade que tinha passado por um processo da Revolução Francesa, que tinha passado pelas guerras napoleônicas, né? Todo o conhecimento tinha sido revisto logo após a Revolução Francesa, deu-se início, né, a um processo que se chamou de espiritualismo racional. Então, houve ali vamos dizer assim, um volume de novas ideias, de novos conhecimentos muito grande. Então, Kardec viveu num momento muito propício, né, à vinda da doutrina espírita e de todo esse aprendizado, todo esse legado que ficou para nós, né? As revistas espíritas, de 1858 a 1869, 12, né? 12 revistas por ano, quer dizer, um volume de informação, de estudo. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Velhos, a Gênese, e esse livro que nós estamos estudando, quer dizer, foi um momento muito rico na questão do estudo da metafísica, né? E, e a gente, nesse capítulo 1, que é o futuro e o nada, vem a grande pergunta, né? Deus existe? Essa sempre foi a grande questão da humanidade, né? Então, para a gente, Deus existe? Alguém tem dúvida da existência de Deus entre nós aqui? Né? Quando a gente vê aquela situação que nós estávamos estudando agora há pouco do abismo, né? Muita gente, diante de uma situação dessa, pode falar assim, mas como que Deus permite que haja tanto sofrimento, né? Não são questões que, quando você olha para o mundo, né, com os olhos você olha assim, mas como é que pode ter gente com tanto, né, e tantos na miséria, tanto sofrimento, tanta, tanta guerra, tanta destruição, quer dizer, as pessoas muitas vezes com um olhar, vamos dizer, tirando uma foto instantânea do que está vivendo, fica com essa dúvida, né? Então, esse capítulo 1, ele tratou muito dessa questão, né? Da existência de Deus e do futuro, né? Do nosso futuro. Algum comentário, pessoal, com relação a isso? Ou alguém aí tem dúvida da existência de Deus, né? Ô, Antônio, se Deus não existe, nós estamos perdendo tempo aqui a vida inteira, né? Porque, não é? Porque é difícil, porque se ele não existe, também não existe espírito, não existe nada. Morreu, acabou. Então, eu acredito, eu quero acreditar, pelo menos, que existe Deus, que existe um mundo espiritual. Então, eu não quero ter dúvida, não. Não, é interessante a gente trabalhar isso, cutucar a gente nesse ponto, sabe, Luzia? Para a gente não ter dúvida mesmo, né? É, Para a gente eu ter não tenho, uma fé não. robusta, porque no trabalho espiritual, você viu o trabalho da Zenóbia, Sim, a postura de fé robusta que ela teve ali o momento todo, e de quem não tem, é que é muito interessante esse paralelo. O André Luiz faz um papel
muito próximo da gente. Não sei se você sente isso. Ele fica revoltado, ele fica bravo, né? Fala, puxa, não é possível que ninguém vai lá, não é isso? Então, a Zenobia não. A Zenobia já está. Ela não se coloca distante. Ela fala assim: eu não tenho ainda forças angelicais para lidar com isso, não é isso? Mas Mas ela. é bem mais que o Luiz, né? Isso. Então, Acho que é mais, né? eu estou mais fazendo isso do que para a Zenobia, né? Fazendo um É. paralelo. Mas é importante a gente se Nós, situar. Pois não, Luzia, desculpa te interromper. não, é isso que eu queria dizer. Nós estamos muito mais perto de André Luiz que da Zenóbia, né? É isso mesmo que você falou, tá certo. Eu vou mandar mais um pouquinho. A visão mais radical, né, que nós estudamos no capítulo 1. Né? Deus não existe. Né? Pronto, acabou. O problema está resolvido. Deus não existe, morri, acabou, vamos andando, né? Vocês acham que essa visão de Deus não existe é uma visão assim, que na humanidade é aceita em grande número? O que vocês acham? Acho que não, acho que é uma minoria que não acredita. Eu pelo menos, sabe que existe um ser superior. Qualquer povo sabe disso, né? Eu acho que é muito, é mínima. Eu acho, né? A pessoa mesmo que ela não se comporta direito, mas ela sabe, eu acho que ela sabe que existe um superior, um espírito superior, um Deus, né? Então, eu acho que sim, né? Quero acreditar que sim. Alguém tem opinião diferente da Luzia? Ô, Antônio, eu acho que tem muitas pessoas que falam que não acreditam em Deus, muitas. Falam que, eu não acredito em Deus, mas na primeira oportunidade, ai meu Deus do céu. Então, acredita sim, lá dentro dele está lá marcado que tem Deus no coração. É que às vezes a pessoa, tem muitos, né? Não estou falando que todos, tem uns que são ateus mesmo, daqueles que não. Mas eu acho que a maioria, mesmo dizendo que não acredita em Deus, eles têm Deus sim, dentro deles. Às vezes eles negam. É o que eu penso. Eu também penso assim. Mais alguém? Antônio, eu peguei aqui no Google, o Google sabe tudo, deu que 16,3% da população mundial se declaram ateus, agnósticos ou não filiados a alguma religião. É gente para quase 1 milhão, hein? Mais de 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas. E aqui ele colocou uma curiosidade, é maior que os que se declaram budistas. É interessante. Então, mas eu vejo, mesmo as pessoas que são ateias, ela eles não são todos que são radicais. Tem uns que falam assim, eu posso estar errado. Tem gente que fala isso. Então, você vê, não é uma certeza absoluta que eles têm, né? Vamos lá. Então, vamos aproveitar aqui. Ó. Na época de Kardec, mas tudo acaba com o fim material. Né? Quem tem essa posição radical é essa, né? A conclusão final. A vida em si é um fato aleatório. Né? Essas pessoas acreditam que a vida aconteceu de forma aleatória. Uma coisa tão complexa como essa, que é a vida, né? E ser aleatório é algo interessante da pessoa acreditar. Né? Kardec, na época de Kardec, ele afirmou isso. Poucos pensam assim, pelo menos na época dele, foi essa afirmativa de Kardec. Ele tem um pensamento próximo do que nós estamos falando aqui. Né? Interessante. Vou mandar mais um pouquinho. Né? A visão mais comum, né? Na época, o Kardec analisando, né?
não é possível saber se Deus existe ou não. Então, a visão agnóstica. O agnóstico é aquele que não afirma que Deus existe ou não, porque ele não tem como provar isso. É certo? Isso é ser agnóstico, que está aí nos 16,5% que a Elisete levantou no Google, né? Essa visão agnóstica. Então, eu não consigo provar que Deus existe, mas também não posso afirmar que ele não existe. Então, eu brinco assim que é a visão mineira, né? Ficamos em cima do muro, nem que sim, nem que não. Vê se o Eduardo concorda comigo, né? Podemos dizer que é a visão comum entre os cientistas da época de Kardec até os dias atuais. Não sei se o Eduardo vai concordar comigo. A pessoa não afirma nem que sim, nem que não, porque você não consegue fato concreto da existência de Deus. Materialmente falando, é claro, né? Eu acho que o fato de não poder dizer que Deus existe, ou não poder dizer que Deus não existe, né, depende realmente de que Deus, né, que se está falando. E essa que é a questão principal que eu acho, porque quando se faz um questionamento como esse, uma pergunta como essa na humanidade, o que se está buscando é a ideia de Deus na conceituação das grandes religiões organizadas, né, fundamentadas aí. E esse é o ponto. Eu acredito que se houvesse, né, uma expansão do espiritismo na sua conceituação, já na conceituação só de Deus, né, que é a conceituação espírita, já traria um mundaréu de agnósticos, como diz o Antônio, né, para a aceitação da ideia de Deus. Porque a ideia de Deus na conceituação da doutrina espírita, contida lá na pergunta número 1, né, do Livro dos Espíritos, ela abre a nossa mente de uma forma tal para entender esse Deus. E aí, na continuidade daquele capítulo 1, né, da parte primeira do Livro dos Espíritos, em que, quando você descreve ali, entende ali uma conceituação, né, aquilo que é o atributo, aqueles aspectos que mostram por que Deus é Deus e por que qualquer outra coisa que se contrapõe a Deus não pode ser Deus, a não ser que esse Deus, se ele for mais poderoso, então ele deixa de ser Deus, o outro deixa de ser Deus, né? Então, essa conceituação que está colocada ali no capítulo 1 abriria a mente das pessoas para a aceitação desse ente maior. E, por contrapartida, né, quer dizer, por consequência, não contrapartida, mas por consequência, ao admitir a existência desse ser supremo, a gente pensaria 2 vezes em matar o próximo, em criar mecanismos de dor, de sofrimento, de guerra, de imposição, né, de uma nação sobre a outra, e por aí vai. Só o primeiro capítulo, na minha opinião, do Livro dos Espíritos mudaria muita coisa. Isso mesmo. Mas a conceituação de Deus, só para finalizar, a conceituação de Deus prevista, né, nas grandes religiões organizadas, leva a uma incompreensão muito grande
com certeza, a não aceitação, né, da ideia de Deus contida nessas visões. Desculpa, Antônio, falei demais. Não, isso mesmo foi ótimo, Eduardo. Muito bom. Vou mandar mais um pouquinho. Deus existe. Aí é a outra visão. Deus existe. Aí tem várias formas que a humanidade o vê. Tá? É que o Eduardo estava falando. Eduardo, acho que ele fez o meu trabalho. Perfeito, Eduardo. Está bem em sintonia com que eu estava pensando em colocar no resumo. Tem várias formas que a humanidade o vê. Visão antropomórfica. Que diabo é isso? Não tem que com isso, né? É a visão de Deus como um guerreiro, né? Está lá no trono, né? Todo poderoso, né? Vamos dizer assim, uma visão parecida, né? A gente faz o de acordo com a gente, né? Com a Deus forma como, humana, né? a forma humana, Deus como uma pessoa, né? É. Essa é a visão assim bastante comum, né, da gente às vezes em conversas, né, com alguns daqueles que a gente convive, tem algumas pessoas que têm ainda essa visão antropomórfica. Tem vontade, faz escolhas pessoais, o Deus do exército, né? Isso é muito comum no judaísmo, né? Deus da guerra. Quando a gente lê lá, por exemplo, Josué, né? Logo após a morte de Moisés, conquistas e tudo, ele consultava a Deus para vencer uma batalha. Né? Um Deus que sente raiva, castiga, sofre, faz guerra, dá vitória aos preferidos. Né? Então, um Deus humano, né? com as tendências muito próximas às nossas tendências. Então, é algo para a gente pensar. Mas não é só, né, Antônio? Oi? Não, só para comentar, né? Quer dizer, não é só aquela visão dos hebreus, né? Ela se perpetua até hoje. Você vê Deus escolhendo grupos, né? Tem isso. O Genivaldo lembrou bem aí, você lembra na aula passada? É terrível isso, infelizmente. Isso, por que os muçulmanos, os cristãos, né, desde as cruzadas, foi criada essa polarização, né, essa guerra? Porque são duas formas de ver Deus. Pois é. Isso é um negócio extremamente perigoso, né? A gente sabe disso, a gente sabe as consequências. Deus indiferente, né? Isso é muito interessante. Deus é criador, mas não participa de sua criação. Se virem, turma, né? Tem gente que tem essa visão. O problema agora criou entender isso, né? Que é aquela visão, nós somos da gota, do oceano, depois a gente volta para o oceano, né? E deixa de existir do mesmo jeito que Deus criou, mas não participa da criação. Muitas vezes a visão do mal, né? Que o mal foi criado, Deus criou o mal, criou tudo, largou aí e deixa a gente se virar. Quer dizer, é uma visão. Tem pessoas que têm ainda essa visão, né? Não é o processo evolutivo. Está criado, está pronto. Não vai haver esse processo evolutivo que nós conhecemos, né? Usa-se essa ideia para justificar a existência do mal. Isso acontece também, alguns filósofos mais antigos tinham essa visão também. Algum comentário, pessoal? Eu estou pegando a figura da crença em Deus para a gente ir trabalhando nesse capítulo 1, que é o ponto, né? Eu acho que é o ponto-chave para a gente se preparar para o próximo passo, que é o capítulo 2, depois o seguinte. Né? É importante a gente trabalhar um pouquinho isso aí. Tudo é Deus. Panteísmo, né? Não existe individualidade. Aí tem aquele problema, né, de não se explicar porque tem pessoas que evoluem, são inteligentes, outras não. Como é que Deus criou, né? Então, fica... Hoje, essa visão panteísta, ela está, vamos dizer assim, de certa forma, já
pouco adepto a essa ideia, né? Deus imanente. Estamos começando a caminhar para o universo por vez que garante a harmonia de sua criação. Essa aí começa a entrar um pouquinho dentro da doutrina espírita. Eduardo, por favor. É só para, desculpa, é só para comentar que, infelizmente, né, ainda nós temos muita gente ainda com essa visão de um Deus que leva mais ou menos ao panteísmo, sabe? Em que todos somos partículas de Deus e vamos voltar para esse Deus, vamos voltar para o todo, né? E você acaba nessa visão que continua bastante interessante em vários grupos, né? Até mesmo muitos espíritas que fica todo mundo, tem muita gente agora, todo espírita agora conhece física para dedéu, né? Todo mundo conhece bastante. Então, todo mundo entende de mecânica quântica, todo mundo entende de energia para lá, energia para cá, e lá vem, de uma certa forma, essa visão um pouco panteísta de Deus, né? E é complicado tirar da cabeça das pessoas isso. Você tem razão. De vez em quando eu vejo isso assim. Eles dão uma explicação um pouquinho diferente, mas acaba caindo nessa armadilha, né? É verdade. Era só esse comentário. Então, nós estamos chegando agora no Deus imanente, né? Agora nós temos que dar o próximo passo. Então, vamos lá. O que é Deus para os espíritos? Isso aí, Eduardo já deu a dica aí. Capítulo 1, primeira pergunta. Kardec começou com a pergunta essencial, né? Que é Deus, né, gente? Que é Deus para os espíritos? Todo mundo sabe, né? Então, gente, estou fazendo resumo, vai ter prova semana que vem. Sim, aí a gente sabe. Mas tem gente que diz que não é que é Deus, né? Deus não, é quem é Deus, que não, acredita, não admite falar que é Deus, porque se falando assim, ele não necessariamente é igual a gente, né? É humano, sei lá. Tem gente que não concorda com essa pergunta, que é? Ele diz que tem que ser quem é. O que, gente? Olha, isso aqui é um ponto importante. Eduardo está fazendo o trabalho de estudo do Livro dos Espíritos. Esse é o primeiro livro, tá? Kardec depois foi evoluindo a ideia de Deus, e ele fecha esse trabalho na Gênesis. Mas é importante conhecer todo o percurso, né, do desenvolvimento desse trabalho de Kardec, que está nas revistas espíritas, porque essa pergunta é essencial, gente. Não é à toa que Kardec colocou ela como na número 1. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar capenga ao longo de todos os nossos estudos. Então, esse é um ponto importante, né? E Eduardo tocou nele de primeira, papum, né? Vamos pensar, gente, quando Kardec estava lá discutindo, como Kardec estudava, gente? Como nós estamos aqui conversando, né? Só que ele conversava com os espíritos também, ouvia os espíritos também. E se você pegar a primeira edição do Livro dos Espíritos, era 500 e poucas perguntas. E a última foi para 1019, né, Eduardo? Acho que é 1019, né? Perguntas e respostas. Mas a primeira edição, se você comparar a primeira com a última edição de Kardec, a definitiva do Livro dos Espíritos, você vai ver que houve uma evolução nos conceitos, né? E é muito importante a gente estudar isso, né? O que é Deus? Por que fica assim, causa primeira ou causa primária, né? Causa primeira ou causa primária de todas as coisas? Isso é algo para a gente pensar. O que significa ser causa primeira? Né? O que é isso? Inteligência suprema. É algo interessante do também. universo, né? Inteligência suprema do universo. Do universo. Então, é algo para a gente pensar bastante, né?
não é só aqui na Terra. Você já parou para pensar nessa pergunta número 1? Acho que a Eduardo já trabalhou bastante ela, né, Eduardo? Trabalhei, Vamos sim. falar mais um pouquinho aqui, vamos lá, vamos provocar mais. Então, você vê que Kardec trabalhou um Deus filosófico. Não sei se o Eduardo vai concordar comigo, que o Livro dos Espíritos é uma filosofia espiritualista, né? Não é isso? Então, nós estamos diante de um Deus que nasceu, que ninguém provou assim, Deus foi lá e provou, né? Como que é os agnósticos, né? Uma prova cabal. Então, vamos pensar nisso aí. Pois não, Eduardo? É só para lembrar, né? Como você mesmo falou, o Espiritismo está colocado lá, filosofia espiritualista. Então, ele parte do conceito, né, de que o Espiritismo pensa o homem, pensa a humanidade, pensa o universo, pensa tudo. Ou seja, a filosofia vai trazer, né, perguntas e são as nossas indagações, né, de quem somos, para onde vamos, tal. E ele diz assim, olha, o Espiritismo consegue responder a todas essas perguntas que muitas filosofias, mesmo filosofias espiritualistas, não conseguem responder. Certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é super importante, né? E, e como é uma filosofia espiritualista, ela parte do pressuposto de que o homem, né, não é só tecido biológico, ossos, músculos e tudo. Ele é alguma coisa a mais, efetivamente a mais. E aí todo o desenvolvimento, né, da doutrina mostrando que os próprios espíritos dizem, somos espíritos, tem reencarnação, é através das diversas encarnações que o espírito evolui até Deus e assim por diante. E aí essa ideia de Deus é fundamental, né? Porque Deus é a causa primeira. Ele não é efeito nunca, ele nunca vai ser efeito, ele é causa. É ele que cria. É ele que é o criador. E nós usamos esse pronome, né, o ele aí, porque a gente acaba personificando de uma certa forma, a gente usa um nome, né, Deus, nós estamos usando o nome Deus. Tem gente que usa Jeová, tem cada né, religião acaba tendo uma visão de Deus, tem várias divindades. Mas o ponto-chave, né, nessa conceituação é que Deus é a causa primeira. Não existe outro. Qualquer outra coisa que tente se equiparar a Deus não será Deus. É sempre criado por ele. Esse é o princípio básico da doutrina espírita. Esse é o ponto. E a reencarnação busca nos levar até este ser supremo. Mas não vamos voltar para Deus e nos perdermos, perder a nossa individualidade dentro dele, né? Seja o que for. Por isso que se coloca. E por que a inteligência, né, a inteligência suprema? Porque Deus criou a matéria, né, o princípio material e o princípio inteligente, o princípio espiritual, que é o princípio inteligente. Certo? E esse princípio inteligente vai chegar até a inteligência suprema, que é Deus, através das múltiplas encarnações nas diferentes casas, moradas do nosso Pai. Esse é o ponto-chave, né, de entendimento da doutrina nesses aspectos aí que o Antônio está trazendo. Desculpa, Antônio, se eu estou adiantando. Não, a ideia é essa mesmo. Aqui, o importante é isso, vamos fazer com o método
que Kardec usava, né? A Cláudia tem uma pergunta aqui, Eduardo, vê se você possa me ajudar. Eduardo, Oi. historicamente, tá? Quando que foi que nós aqui no planeta Terra tivemos a ideia, né, da palavra Deus, do sentido Deus, e como foi esse sentido? O que a gente conhece de mais anterior aí à doutrina espírita, e mesmo antes de Jesus vir aqui? Será que tem esse pensamento? Ou foi dos egípcios para cá? Como que foi isso? Só Então, para... é que... Tá Então, difícil. Cláudia, deixa eu te falar uma coisa, assim. Ah, o planeta Terra, né, ele já existe há alguns milhões de anos, né? E, e nós estamos aqui depois de uma era glacial, né? Nós não sabemos o que teve antes dessa era glacial na Terra. Que tipo de civilização, se é que teve alguma civilização hominídea, porque recomeçou a vida toda, aparentemente, né, após o Sol conseguir aquecer novamente a Terra a ponto de a vida ressurgir, né? Então, parece que os homens estariam na Terra aí há uns 200, homens que eu digo assim, hominídeos, né? Há uns 200 mil anos, talvez, sei lá, mais ou menos isso. Eu já vi falar de 300 Então, e, mas antes, é que e os... depois nós tivemos a era glacial. Depois da era glacial, né, É já 200 são mil? uns 12 mil anos, né, da última era E glacial. o É selvagem, nem sei se difícil. pode falar selvagem, mas que falava o grande espírito, né? Eles acreditavam, Então, o Deus, o grande espírito. então essa é a pergunta. Precisar disso vai ser difícil, viu, Cláudia? Na minha opinião. Olha, estava lembrando do livro A Caminho da Luz. Talvez tenha alguma coisa ali, né? Sim, 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 sim. Pode O ser. Emmanuel trabalha essa questão. Vou Isso. retomar lá para ver. Acho que Obrigada. tem dos egípcios, né? Depois dos gregos, que os gregos eram os deuses que eram meio humanoides, né? Vamos dizer assim, né? Que eles tinham raiva, eles tinham. E aí vem os índios, né? Os indígenas, que é tudo, né? O trovão, Deus, Não, tudo mas do então, meio mas ela ambiente, pensava, ela está perguntando da ideia de Deus, de um Deus único. De um Deus único. Aí, por É, enquanto, o que a gente lembra de conhecimento é dos só hebreus, né? isso. E nem sei como que foi, porque eles próprios chegaram lá uma hora lá que o Kardec, Kardec, perdão, que o Moisés volta lá e eles estavam cultuando o Deus, né, de um touro, não é? Selvagem, sei lá o quê. E Deus para cada aquela sentimento. visão, né, de Deus único é difícil dizer. Perde-se na história. É um Estou assunto mais com os interessante. indígenas. Eu estou mais com os indígenas lá que falavam o grande espírito. Isso. Né? Pois é. Vamos voltar lá no Espírito. O Espírito traz os três elementos, né? Deus, Espírito e matéria. Isso é bastante interessante, esse conceito que também é trazido no Livro dos Espíritos, né?
Isso é algo muito importante, né, para a gente compreender com profundidade essa doutrina que nós estamos estudando, né? E esse livro que nós estamos estudando agora, O Céu e o Inferno. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. São os três elementos, né? Deus, Espírito e matéria. Como é que eles funcionam, né? Esse outro conceito também, que é o conceito do fluido cósmico universal também, né? Estamos envoltos no hálito divino. Esse é um outro conceito também que o Livro dos Espíritos também nos traz também. Então, vou puxar mais um pouquinho para a gente poder formular, né? Deus como a unidade, né? Esse outro conceito também que nós temos lá no Livro dos Espíritos, a unidade. O Espírito, a diversidade. Né? E a matéria, a forma. Isso é para a gente pensar, né? Deus unindo tudo, então todos envoltos no hálito divino. Nós temos uma diversidade de vida, né? Nós estamos falando só no planeta Terra aqui, dá para ter uma ideia. Quando a gente fala de espíritos, que a gente evolui do átomo ao arcanjo, isso abre uma diversidade. Só olhando o planeta Terra aqui não dá nem para imaginar, né? E nós estamos falando da matéria da forma, né? A matéria é a forma. Vamos tentar entender isso mais. Uma visão evolucionista, né? A visão que a doutrina espírita nos traz é uma visão evolucionista. No átomo ao arcanjo. Como é que funciona isso, né? Estamos envoltos no ato divino, Deus, a unidade suprema, né? A causa primeira, a inteligência suprema, o amor infinito, a bondade infinita, nós espíritos, né, no processo evolutivo. E interessante, é a hora que a gente começa a cutucar essa parte filosófica, né, como Kardec trouxe para a gente. Vamos dar mais um pouquinho. Opa! Por exemplo, quem criou o planeta Terra foi Jesus e a equipe espiritual que veio com Jesus. Não é isso que nós aprendemos? A Caminho da Luz traz essa informação para nós, concorda? Então, o Espírito cria, nós somos co-criadores. Não é isso? Nós, por exemplo, vamos dizer, em um plano inferior, nós aqui, que estamos encarnados, nós criamos também. Por exemplo, aquele abismo que nós estávamos estudando ali no livro Obreiros da Vida Eterna, ali é uma criação, não é? Todo aquele ambiente. É algo para a gente pensar, Eduardo. Vamos lá, vamos trabalhar essa ideia. Então, a gente fala muito dessa cocriação, né? Na verdade, é o seguinte, os elementos, né, já foram criados. Então, eu vou pegar essa última que você falou, que a gente acabou de estudar, né, no mundo espiritual, né, a gente comentou sobre o abismo e também sobre o nosso lar, né, por exemplo, a descrição do nosso lar, que são criações da mente de um conjunto grande de espíritos. Só que, quando a gente fala de uma criação, né, parece que ela vem do nada, não é? Então, eu prefiro trabalhar a ideia, né, da modificação daquilo já criado por Deus. Então, quando nós criamos mentalmente uma paisagem ou um lugar tenebroso,
tudo aquilo que a gente imagina e cria, né? E na nossa mente, e todos projetamos a mesma coisa, né? A matéria, que é suscetível, né? Ela tem a plasticidade, né? Dela modificada pelo nosso pensamento, ela então toma formas diferentes. Mas essa matéria não foi criada por nós, ela foi alterada pelo nosso pensamento. Então, quando a gente coloca Jesus, né, criando a vida na Terra, trazendo, vamos dizer assim, sendo realmente responsável pela, pela vida na Terra, né, eu entendo e sempre aceitei mais facilmente é mais fácil a gente entender com essa visão do Emmanuel, né? De que foi Jesus que criou o ambiente propício para o surgimento da vida na Terra e vem governando a Terra, tal. Mas ele já pegou o material pronto. Quem criou? Foi Deus. Quem altera para que seja dada consequência àquela criação de Deus, não só aquela, mas de todos os espíritos, ou dos princípios espirituais que foram criados, tal, foi Jesus. Aí ele participa da criação. É nesse sentido que a gente pode ver o que a gente chama de cocriação. Esse é o meu entendimento. Quando eu estou tratando isso daqui filosoficamente também. Então, estou tentando trazer o meu ponto de vista com relação ao que a gente chama de criação. Então, quando a gente fala uma criação mental, né? Bom, só podemos criar aquilo que nós estamos imaginando, mas a forma vai ser dada pela alteração daquilo que já está criado. Ou seja, nós não vamos criar. Eu não sei se eu consigo explicar mais do que isso, mas é como eu vejo. Não, é bastante interessante, por exemplo, o hábito divino, o conceito de fluido cósmico universal, né? Esse conceito. Quer dizer, é a matéria-prima básica que você está falando, né? Então, Sim. Deus, como unidade, ele criou as leis para assim, são espíritos que se afastaram das leis divinas. Então, existem leis universais, né? Como Deus mantém o equilíbrio do universo, de tudo que existe? É através das leis divinas. A lei da gravidade é lei divina, as leis morais são leis divinas. Então, na medida que a gente vai conhecendo as leis, nós vamos vivendo melhor, né? Um outro conceito também que eu acho muito importante. Aquilo que Deus cria é eterno. O Espírito é a criação do Pai. Nós somos filhos de Deus. Então, nós somos eternos. Aquilo que o homem cria, ou cocria, né, seja o termo que melhor nós acharmos, ele tem um tempo. Ele modifica-se com o tempo. O Sol um dia vai deixar de existir, a Terra um dia vai deixar de existir como ela é hoje. Ela já passou por várias transformações, nós estávamos falando aqui, inclusive, da era glacial, né? Que após ela surge essa vida como nós conhecemos hoje, no processo. Então, a matéria, nós vamos dando forma à matéria através da ação dos espíritos, que são princípios inteligentes, universo. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, maior capacidade que ele tem de interagir com o fluido cósmico universal, com o hábito divino. Estou usando esse termo hábito divino, que isso é um termo usado no livro Mecanismo da Mediunidade, né? Eu achei muito interessante. Então, a gente vai pensando, quer dizer, a doutrina espírita,
como o Eduardo colocou, é meu pensamento filosófico. É uma doutrina filosófica, gente. É a questão de pensar, né, sobre tudo isso que nós estamos aprendendo. Então, Deus, o que Deus usa dos espíritos, por exemplo? O sistema solar foi criado por um grupo de inteligências, né? O sistema solar. O Cristo que cuida da Terra tem um Cristo ainda que conduz o sistema solar. A gente tem notícia disso, né? Mas o próprio Chico trouxe essa notícia para nós. Então, é algo assim que vai, não precisamos entrar nessa, a gente vai ficar meio malucão, né? Você imagina, por exemplo, Deus sempre criou. Então, sempre existiu espíritos evoluídos e espíritos em processo, espíritos puros, né? Sempre existiu, e espírito em processos evolutivos, desde do mais atrasado até o mais puro. Então, Deus está sempre criando, quer dizer, esse conceito de eternidade para a gente também é um danadinho, né? Mas é importante a gente pensar que a única filosofia que traz essas respostas para nós sobre a vida, sobre a eternidade, é a doutrina espírita. Então, essa base que nós estamos discutindo aqui, essa base é muito importante, né? A gente compreender. Como compreender Deus dentro desse contexto, né? E esse processo educativo que nós estamos, dentro do processo evolucionista, tem todo um processo educativo. Vocês veem no Obreiros da Vida Eterna um processo educativo daqueles espíritos que estão no abismo? Não existe um processo educativo de nós que estamos aqui no plano terreno, nós encarnados, nós presos à matéria mais densa, então passando por um processo educativo. É muito interessante como a gente vê, a gente compreendendo como a lei divina atua para nos impulsionarmos nessa questão da evolução. É algo muito, muito interessante, né? Só para a gente aproveitar, eu fiz esse resumo, tanto eu quanto o Eduardo, né? A gente não está trazendo respostas prontas. O Espiritismo, ele instiga a gente a estudar, a pensar, a questionar, a buscar respostas. Não sei se vocês já notaram isso. Se vocês estão procurando no Espiritismo respostas prontas, vocês vão ter surpresa, porque o Espiritismo vai te instigar a pensar, né? Ele vai, o conceito de Deus, por exemplo, como a doutrina espírita nos traz, ele é robusto na medida que a gente pensa sobre ele. Como Kardec fez, né? Você já viu o processo que Kardec trabalha com perguntas? Eu estou mexendo com vocês, né? Trazendo um pouquinho de como Kardec trabalhou. Kardec escrevia, gente, o mundo inteiro naquela época. O trabalho desse homem é um negócio assim, inacreditável. Como é que ele conseguiu fazer isso sem ter internet? Não é, Eduardo? Você que é estudioso também da internet, assim, como é que esse homem conseguiu fazer esse trabalho, gente? Né? A disciplina de ter uma edição de 1858 a 1869, mensal da Revista Espírita. Vocês já leram a Revista Espírita? Então, gente, aquilo ali é todo um processo do pensar, né, que Kardec trabalhou, né? E a gente e muitos no movimento espírita estão querendo transformar a doutrina espírita numa doutrina dogmática. Não, isso não pode. Eu estou cutucando aqui para que a gente não cometa esse engano. A gente não cometa. A doutrina espírita é a doutrina do pensar mesmo. Né? Bom, eu acredito que Deus é a causa primeira, eu não tenho dúvida disso. Ele é a inteligência suprema. Mas como é que isso funciona? Como é que essas leis divinas funcionam? Vamos pegar coisa simples, vamos pegar a lei da gravidade. Vamos entender. Alguém tem dúvida da lei da gravidade? Ninguém pula, né?
num prédio de 10 andares, vai achar que vai cair uma sina no chão. Nós sabemos que vamos esborrachar. Então, e as leis morais? Será que ela não funciona? Né? E outra coisa que eu acho muito interessante também é essa questão, Deus castiga. Nós estamos vendo lá no Obreiro da Vida Eterna que vai vir um fogo, né, que negócio vai e tal. Mas aquilo não é castigo, não, gente. Aquilo ali é um acordar. E tem gente que, para acordar, precisa de uma tempestade. Né? Precisa de algo que sacuda o alicerce da pessoa. Né? Não. Né? Eu estou cutucando, Eduardo. Manda um abraço aí. Ajuda aí. Deixa eu só comentar uma coisa, que eu acho que você falou uma coisa importante, só para a gente voltar, né, no próprio estudo que nós estávamos fazendo. Fica parecendo que a irmã Zenóbia queria, né, que ela pensa assim, que Deus pune, a punição virá. Tal. Na verdade, ela está falando para um mundaréu de gente, até mesmo para companheiros dela de trabalho ali, como o André Luiz estava se colocando, né, de que não ia ficar impune aquela ação dos espíritos. O que quer dizer não ficar impune? Né? Quer dizer, vai ter punição. Então vai ter castigo divino. Né? E não é a tal da lei de ação e reação. Né? E porque se a lei do progresso ela é inerente a tudo, né? A reação àquela ação de dor e sofrimento, né, é receber de volta aquilo que está criando dor e sofrimento. Né? Então, quando o Antônio fala aí, lei da gravidade, são os corpos que se atraem. Né? Bom, se você vai lá nos buracos negros, até saiu uma foto, acho que esses dias atrás, acho que não sei se foi hoje ou ontem, em que tem uma foto de um planeta sendo engolido por uma estrela, né? Em que o planeta vai cair dentro da estrela. São leis de ação, de atração universais, são as leis divinas, como diz criadas, e são leis universais. E a matéria vai se transformando, vai sofrendo as transformações. Por isso que a matéria não pode ser Deus. Porque se ela se transforma, ela deixa de ter aquela unicidade e imutabilidade, né, que é esperado de Deus. Né? Mas esse é só o ponto que eu queria chamar, Antônio, dessa questão que você falou da punição, que é bem interessante a gente pensar nisso. É importante, sabe por quê? Senão a gente traz os dogmas da Igreja Católica para dentro do Espiritismo. E é dentro da cabeça de todo mundo. E muita gente está interpretando a questão de causa e efeito dentro dessa visão dogmática. E não é dogmática. Não é dogmático. Você é um educador. A hora que a gente começa a olhar para o pai como um educador, que tem leis que educam, aí ele saiu fora da lei divina. Só isso. Aí ele bota você no trilho de novo. Os mecanismos, né? Tem o mecanismo da dor e tem o mecanismo do amor. Né? Mas são mecanismos. Não dentro da lei divina. Não tem a lei da destruição? Não tem a lei da cooperação? E tem uma coisa chamada misericórdia divina, né? Isso aqui é o pulo do gato, né? A lei de justiça, amor e caridade. Esse aqui é o consolador, gente, da doutrina espírita. O consolador é isso. A gente não está entregue a caso. Esse aqui é o Deus filosófico, né? Filosofia é a gente realmente pensar nas informações que estão nos sendo trazidas. O espírita não deve aceitar nada que ele não compreender. Né? Muito bem. Deu a hora. Deu a hora. Gente, ficou bom você vai fazer um resuminho no final do capítulo? Ficou bom? Vale a pena? Eu sei que excelente, sabe, Antônio. Mas... Vou fazer, então. Agora, só quero falar só mais uma coisinha só, antes de terminar.
Gente, é muito importante a participação de vocês, porque nem eu, nem a Eduardo aqui, nós não estamos de professor, não, nós estamos de estudante. Então, cada um tem um pedacinho que pode contribuir. Nós temos gente aqui que tem várias formações, né? Então, cada um dentro da sua formação, da sua visão, dentro que já estudou da doutrina, dentro dos livros que já leram, de Paulo. Eu, por exemplo, não dá para a gente ler tudo, né? Só o Chico tem 500 livros, né? Então, cada um pode trazer um pedacinho para enriquecer o estudo, né, Eduardo? Esse que é o gostoso da doutrina espírita, é isso. Então, nós vamos tirar um tempinho também para a gente filosofar, né? Depois que a gente estudar os capítulos. Bom, gente, então, vamos agora encerrar, né? Eu vou fazer a oração de encerramento hoje, porque eu estou muito, sentimento de muita gratidão, né, dessa oportunidade que Deus está dando para todos nós, né, de estarmos aqui juntos. E estou muito feliz também que esse livro Obreiros da Vida Eterna e esse estudo que nós estamos fazendo está tendo um casamento bastante interessante, bastante didático. A gente vê que esses estudos não são às soltas, né? A gente vê a mão da espiritualidade aí nesse trabalho. A gente vê que a gente contribui com muito pouquinho, né? Mas a espiritualidade nos ajuda bastante. Então, vamos pedir a Jesus que abençoe a todos aqui que participam, encarnados e desencarnados. A luz, né, que vem do alto possa estar recaindo sobre todos nós, as nossas famílias, tirando o nosso cansaço da semana, limpando nossos corações de qualquer mágoa, de qualquer dúvida, de qualquer tristeza. Vamos imaginar a gente recebendo essa luz que vem do alto, esse carinho dessa espiritualidade. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E é muito bom a gente estar junto, aprendendo e estudando. E com esse sentimento, muita gratidão, de muito amor no coração, de um desejo sincero que todos estejam recebendo, né, o que vem de melhor dessa espiritualidade amiga. Então vamos junto orar a oração que Jesus nos ensinou e oferecê-la ao irmão mais necessitado, né? Mais necessitado. Focando lá na sala 1, lá no centro da mesa, como a Leda sempre nos lembra, né? Para que esses estudos do nosso amor, nosso carinho, sejam aproveitados durante essa oração que fazemos, em nome de Jesus, oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Uma semana de muita luz, de muita paz. O Eduardo seja bem acompanhado lá durante a presença dele com o irmão, né? Que você leve muita luz, muita paz para a família desse querido, tá? E que todos possam estar sentindo a presença desses amigos carinhosos, né? E todo mundo sendo abraçado por Jesus, né? Nós estamos aqui aprendendo, né, um pouquinho daquilo que Jesus veio trazer para todos nós. Né? Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.